Esse é Telapia, pitacos das telas da sua vida por duas fãs de cultura pop. Em vez de terapia, tem cinema, TV e streaming. A gente usa o entretenimento para oferecer pontos de vistas para as nossas questões existenciais. A cada episódio, respondemos dilemas reais com sugestões de séries e filmes. Eu sou Melissa Setúbal. Não é a mamãe, não é a mamãe, não é a mamãe. E eu sou Joana Pelerano, e eu sou a menina hipocondríaca vintage de plantão médico que acha que tá morrendo porque pesquisou os sintomas na enciclopédia. Não tinha Google nessa época. Não tinha Google. Esse episódio poderia ter sido um e-mail. A vida corporativa do Carlos Eduardo tá tão complicada que tá sobrando até pras telas. Escuta só o que ele nos escreveu. Sempre evitei programas de mundo corporativo por causa dos gatilhos que me causam. Por isso nunca vi The Office. Perdi tudo ou atrasei o burnout? Carlos Eduardo, eu sou a pessoa perfeita para te falar sobre essas questões. Eu trabalhei no mundo corporativo aí uns 15 anos, dei adeus depois de um baita burnout e nunca mais olhei para trás. A conta bancária sofreu com isso? Muito. Risos nervosos. Em compensação, desde então eu tenho muito mais tempo para dedicar à minha verdadeira vocação. Assistir muito filme e muita TV. Nem toda heroína usa capa. Como especialista magnânima no assunto, minha recomendação para você é Succession. Brinks, não quero te traumatizar mais ainda com o mundo corporativo. Vamos lá, vai ser você assistir um filme fofinho com dois dos atores mais reverenciados e queridos de Hollywood, a Anne Hathaway e o Robert De Niro, que se chama O Estagiário, ou The Intern no original, de 2015. É daqueles que você assiste uma vez e naquele momento que você precisa do confortinho de reassistir alguma coisa, você vai voltar nele. Conta as interações de uma startupeira, uma girl boss que cresceu numa empresa assim de vendas online, que se depara com o desafio de ter que aceitar um estagiário sexagenário por conta de um programa que sua empresa precisa implementar para não ser etarista. A empresária é jovem e workaholic, tem seu jeito muito particular de fazer as coisas. Sim, a gente tem esse clichê. O estagiário idoso não sabe lidar com tecnologia e acaba por ensinar lições valiosas para chefe, enquanto ele mesmo encontra um novo propósito de vida numa fase que muita gente costuma ou só querer relaxar ou já não encontra mais razão para criar nada de novo. Também temos esse clichê. Por isso mesmo que é um filminho gostoso, que não vai te gerar gatilhos no mundo corporativo e ainda sair da experiência uma hora depois com o coração quentinho. Preferencialmente, consuma no domingo à noite, no lugar da musiquinha do Fantástico. Aí agora que eu escutei a sua sugestão, eu tô um pouco arrependida da minha, mas eu vou dar mesmo assim, Carlos Eduardo, desculpa aí. Porque assim, eu te entendo perfeitamente, mas o que eu vou te indicar não vai melhorar muito a situação não, tá? Se quiser pular, pode. Eu pensei em te indicar a série Ruptura, da Apple TV, que no original se chama Severance, que é o nome perfeito para a história, porque Severance nos Estados Unidos é como chama o pacote de separação entre empresa e funcionário, quando tem uma demissão, que pode ser voluntária ou não. E a história dessa série de 2022, que vai estrear a segunda temporada em janeiro de 2025, é igual The Office, se em The Office as pessoas tivessem a sua mente cirurgicamente separada em duas, uma que funciona só na vida pessoal e outra que é ativada quando você bate o ponto. Essa série ficou tão fortemente na minha cabeça que ela não alugou um triplex, não. Ela conseguiu, foi uso capião mesmo. A ideia da empresa, ao testar essa tecnologia, é proporcionar equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional, mas obviamente está tudo errado. Porque, assim, as duas partes da mente não interagem. Então, você não sabe o que aconteceu no seu dia de trabalho, quando você sai dele, e existe uma versão sua que foi criada no escritório e que só existe lá nesse ambiente. Isso, então, vai gerar um monte de conflitos éticos, né? Que eu não vou comentar porque spoilers. No fim, por mais que a intenção da empresa, né, ao criar essa tecnologia seja positiva, é só mais um exemplo do sistema tentando resolver um problema que ele mesmo criou, causando toda uma nova leva de problemas. Então, faz a gente pensar bastante no que significa esse ambiente corporativo e do quanto vale a pena engajar nele, porque estar dentro não significa necessariamente estar disposto a fazer tudo por ele. Carlos Eduardo, eu, que tenho trauma do mundo corporativo, não tive coragem de assistir essa série não ainda, viu? Não é leve, tá? Mas é muito bom.
E agora vamos para as sugestões para assistir. Nossa ouvinte Sandra leu que em 2025 vai rolar uma competição chamada Enhanced Games, Jogos Aprimorados. Uma disputa esportiva com doping liberado, criada por um bilionário em resposta às Olimpíadas e essas suas regras antidoping, que, segundo ele, estariam limitando a capacidade humana. A Sandra teve a seguinte ideia, escuta só. Que tal um episódio sobre dorgas, que transformam a gente em super-humanos? A pergunta poderia ser se as dorguinhas serviriam mesmo para nos melhorar ou acabaria de vez com a sociedade. Lembrei do filme Lucy e da série The Boys. Essa ideia de que a gente não é tudo o que poderia ser sem a ajuda de drogas tem várias versões ficcionais, quase sempre como um exemplo moralista. The Boys, que a Sandra citou, por exemplo, é super assim. A série mega popular do Prime Video foi lançada em 2019 e rendeu já 4 temporadas, fora os vários spin-offs. É uma sátira das histórias de super-heróis ambientada num mundo em que eles não só existem, mas são celebridades, super celebridades, que abusam dos seus poderes em todas as searas, inclusive sexual, midiática e política. Vale a pena assistir para entender a conexão que a Sandra fez. Sem spoilers, não vou contar. E Lucy é um filme de ação e ficção científica de 2014, baseado num mito já desbancado, mas que ainda ressoa no senso comum, de que a gente só usa 10% da capacidade do cérebro, e que se a gente conseguisse desbloquear tudo, ia ser tipo um super-herói mesmo. No filme, a protagonista, Lucy, consegue aprender tudo instantaneamente, lê pensamentos, mexe as coisas com a mente, praticamente viaja no tempo com a cabeça dela, ela faz de tudo. Essa mesma crença está por trás de uma história que antecede Lucy e que, além de ser mais bem contada, é um pouco mais crível, vamos dizer assim, que é o filme Limitless, Sem Limites em português, de 2011. O filme inventa uma droga chamada LZT-48, que desbloqueia a memória, cognição, imaginação e mostra como seria se as pessoas pudessem se transformar numa versão bastante melhorada delas mesmas, em meio a disputas por todo esse poder. Limitless ganhou também uma temporada em formato de série em 2015, mas é uma versão mais leve, mais lightzinha, assim, que o filme. E uma novíssima versão desse conto de fadas acabou de estrear. É o filme de terror A Substância, com Demi Moore fazendo uma fitness influencer OG que perde um emprego como apresentadora de um programa de exercícios na TV porque estaria velha demais. Ela fica desesperada e aí apela para uma droga ilegal que vai transformá-la, adivinhem vocês, na melhor versão de si mesma, que nesse caso é literalmente outra mulher, bem mais jovem. Novo programa de coach desbloqueado. Pois é. Seja a melhor versão de você mesma, que é basicamente você 20 anos mais jovem. Mas aí, bom, essas duas versões agora dessa mulher, a mais jovem e a mais velha, precisam se revezar e entram em conflito no dia a dia. E, bem, filme de terror, né, gente? Agora, acreditar que a Demi Moore, 20 anos mais nova, não é exatamente a mesma pessoa que a gente já está vendo agora, é um pouco difícil. Melissa é aquela, filme a gente tem que suspender a crença na realidade, né? Então a gente finge que a Demi Moore está velha e acabada, quando sabemos que, nossa, socorro. Tá bom, esse filme A Substância funciona como mais um reforço da moral da história que essa temática tem nos filmes e séries. No final das contas, conectando as perguntas do Carlos Eduardo com a sugestão da Sandra nesse episódio de hoje, se depender dos filmes e séries, talvez não seja a melhor ideia apelar para os venvance da vida para ganhar vantagens no ambiente corporativo. E essa foi a recomendação de doutora Joana Pelerano. Sim! Esse foi mais um episódio de Telapia. As sugestões de hoje foram os filmes Lucy, O Estagiário, Sem Limites, A Substância e as séries Severance, Limitless e The Boys. Mande a sua pergunta anônima por aqui ou em @sessãodetelapia no Instagram, que a gente responde num próximo episódio, sugerindo algo para você assistir, se divertir e, quem sabe, ganhar outras perspectivas. Até a próxima!